em Jó 42. Ainda não é no 42, tá? É aí que eu pulei 40 versículos, 40 capítulos só. Jó 1. Errei. Vamos lá, Jó 1. Eu fui lá para o final da pregação já. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. O homem era violento. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham praticado lá, no íntimo, pecado, amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então disse o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Até aqui, até o 8. E no decorrer nós vamos entender. Eu acho que o livro de Jó, falando de alguma condição de pessoa, de integridade, eu acho que esse livro mostra claramente uma integridade de um homem puro de coração, de um homem puro temente a Deus, de um homem que de fato se desviava do mal. O resumo da história de Jó, a Bíblia diz que ele é um homem real, não diz que ele era um fake, ou não era uma história de caronchinha, como alguns historiadores imaginam e pensam que é. Obrigado, Caia. Mas o Jó é um homem verdadeiro, é um homem que existe, é um homem de carne e de osso, igual a nós. Mas alguns achavam que ele era uma historinha. Ele era um homem exemplar de boa conduta, de boa íntegra, um homem riquíssimo naquela época. Diz a Bíblia e as Escrituras que acabamos de ler, que ele era um dos homens mais ricos daquela época. Era um homem casado, tinha filhos, por sinal, 10 filhos, 10 filhos. Mas era um homem também muito piedoso, tinha seu coração muito abençoador. E a sua geração, com filhos que também tinham, creio, as suas posses, as suas condições, e todos eles tinham os seus momentos de festa e de alegria. Mas a Bíblia diz que ele foi um alvo de Satanás, um ataque de Satanás por sua vida. Nós vimos aqui e vemos no versículo 11, quando Satanás fala com Deus numa reunião dos anjos. O que eu entendo por esse texto é que Deus todos os dias tinha uma reunião com os seus anjos. Deus tinha ali um feedback com aquela galera dos anjos que era quem servia a ele.
E nesta reunião, nós vimos e acabamos de ler, que Satanás se fez presente. Na verdade, Satanás também era um anjo, como todos nós sabemos. Mas naquele período ele estava como intruso. Então, eu imaginei em minha mente que nós estamos aqui em reunião, todos nós. Estamos aqui batendo um papo e sentados em algum canto, nas proximidades, Satanás tenta se fazer presente nessa reunião. E nesta reunião, Deus traz e chama Satanás para uma conversa. Não foi Satanás que chamou a Deus para uma conversa. Foi Deus que chamou a Satanás. Satanás não se intrometeu. Satanás tem juízo. Ele sabe com quem é. E aí, nesse período, nessa conversa, nós vimos que Deus conversa com ele e pergunta se ele viu o servo Jó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem temente a Deus, que evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não pudeste uma seta em volta dele, da família dele, e tudo que ele possui, tu mesmo tem abençoado. O que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Satanás está aqui criando uma conversa, um paralelo com Deus, e de uma certa forma está botando Deus na parede. De uma certa forma ele está colocando Deus em xeque, pela fé de Jó. Ele está dizendo que Jó, no seu período e na sua crença, ele só é crente porque está tudo bem. Jó é crente por interesse. Jó só é crente porque tem posses. Jó só é crente porque ele tem condição de ter tudo que tem. Jó só é crente porque a família está bem, porque seus filhos estão bem, porque o seu rebanho está bem, porque as suas riquezas estão bem. Então Satanás coloca diante de Deus, dizendo: se você tirar o que ele tem, ele vai te abandonar, porque ele só está diante de ti porque tem condições financeiras. Ele está fazendo uma troca de fé com Deus. E aí nós entendemos que não é essa a verdade. Quando nós lemos o texto, quando nós vamos para a Bíblia e nos baseamos o que acontece com Jó, nós entendemos que não é isso que acontece, que ele não tem essa situação de troca. Saiba que Deus sempre tem o poder de todas as coisas, independente da situação. Deus tem o poder de tudo que acontece. Em alguns momentos das nossas vidas, algumas pessoas, ou de repente até nós que aqui estamos, achamos que a soberania de Deus e a soberania de Satanás está equiparada, está igual. Quero deixar bem claro para todos nós que aqui estamos: Deus sempre tem o poder de todas as coisas. Deus tem todas as coisas no seu controle. Nada sai do controle de Deus. Nada sai das mãos de Deus. Satanás só vai permitir caminhar se Deus der espaço. Satanás não vai ultrapassar nenhuma risca para tocar em qualquer um de nós, se Papai do Céu não permitir. Quero deixar claro para vocês: tudo que se passa, tudo que acontece na minha vida e na sua é permissão de Deus e não de Satanás. Satanás é somente um agente motivador para que nós buscamos mais a Deus. Quando Deus diz, sabe quando quem tem cachorro em casa, você solta ele da coleira e ele vai até um ponto, aí você segura de novo e ele... É assim que Deus faz com Satanás. Satanás não tem poder nenhum sobre as nossas vidas se Deus não permitir. Amém? Essa é a primeira palavra que eu quero entregar ao coração e a vocês, para que vocês entendam que não importa o que você está vivendo, não importa se tem intempéries, dificuldades, problemas, situações, adversidades, problema financeiro, problema na saúde, problema no casamento,
casamento, problema em casa, problema com os filhos, não importa. Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Mas nós temos que ter conhecimento e a certeza de que isso é verdadeiro. Para que nós pudéssemos ter essa certeza, nós temos que ter toda a fé em Deus. Nós não podemos perder a nossa fé em Deus. Mas eu quero fazer uma afirmação e orientação. Deus não tem concorrente em nenhum canto, nem nos céus, nem na terra, nem em nenhum lugar do globo terrestre. Deus não tem concorrente. Ele é soberano em todas as coisas. Ele pode todas as coisas nos céus e na terra. Ele pode todas as coisas na minha e na sua vida. Ele tem o poder de todas as coisas. E o controle de todas as coisas está na mão dele. Nós não podemos ter dúvida disso, porque Deus não tem concorrente. Amém? Amém. E seja claro, que nós tenhamos convicção plena e sabedoria que Deus não tem concorrente. Deus não tem ninguém que possa desafiar. Satanás teve lá sim uma conversa, mas Satanás só teve essa conversa porque Deus chamou ele para essa conversa. Porque se fosse do contrário, Satanás teria que ficar pianinho no seu canto, assistindo a conversa, assistindo a reunião, assistindo o momento que estava tendo ali naquela reunião de Jesus, de Deus com os anjos, e a partir de então ele estaria passeando, que é o papel dele. A Bíblia fala que Deus pergunta para ele: de onde tu vens? De rodear a terra e passear por ela. Tem dúvida, nós que estamos aqui, de que Satanás está o tempo todo rodeando as nossas vidas? De que ele está rodeando a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, o nosso casamento, o nosso relacionamento, a saúde que toca, que ele tenta mexer, ele está rodeando, ele está procurando uma brecha, ele está o tempo todo procurando para que ele ache um caminho para que ele possa entrar. Ah, pastor Fabrício, então se ele achar um caminho ele pode entrar? Pode, se Deus permitir. Mesmo que nós estejamos andando totalmente de forma incorreta, ele só pode tocar se Deus permitir. Então tenha convicção. O Deus que está aqui nesta noite, o Deus que fala comigo e com você, a palavra que eu trouxe aos nossos corações nessa noite é que o Deus é soberano. Ele tem todas as coisas em suas mãos. Todo o controle no céu e na terra está na mão do nosso Deus. E nada foge das mãos dele. Nada foge do controle dele. Nada é permissivo se ele não disser sim. Então nós temos que ter essa convicção. Amém? Indo para frente para o texto, nós precisamos entender que Deus tem na sua mão todo o universo. Ele tem na sua mão o controle de todas as coisas. Então, meu irmão e minha irmã, por que você se aflige? Por que se preocupa? Por que está batida, ó minha alma? Espere em Deus, confia nele e ele tudo fará. Ele tem o controle de tudo. Não se preocupem, não fiquem aflitos, não coloquem os seus corações em aflições, não coloquem os seus corações tementes. Não coloque as coisas em dificuldades, achando que Deus não está vendo, não está ouvindo e não tem a solução dos seus problemas. Ele tem a solução dos nossos problemas. Não importa a dificuldade na saúde, não importa a dificuldade financeira, não importa a dificuldade de emprego. Pastor, mas eu estou desempregado. Todas as coisas estão no controle de Deus. Pastor, mas você não sabe a dificuldade que está na minha casa. Tenho um familiar doente, uma enfermidade incurável. Todas as coisas estão no controle de Deus. Pastor, mas o meu casamento está na ruína, a minha família está com problema. Todas as coisas estão no controle de Deus. Ele não tem nada que não esteja no seu controle. Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus poderoso, fiel e justo, e tem todas as coisas em seu controle. Não se preocupe com as adversidades, não se preocupe com os problemas. Não se preocupe com o que está acontecendo. É só um momento, é só um tempo, é só uma experiência. E Ele vai mostrar
que Ele é Deus em sua vida. Amém? Nós precisamos entender que quando Deus permite fazer algo nas nossas vidas, ou acontecer algo nas nossas vidas, é porque Ele tem algo muito maior, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado através do que Ele vai fazer nas nossas vidas. Creia nisso. Então vamos para diante. Conhecemos a história e sabemos que Jó sofreu grandes golpes, mas vou relatar rapidamente 5 golpes. Jó sofreu um golpe na sua vida financeira. Jó teve um problema na sua vida. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico daquele lugar, era o homem mais rico da sua época, tinha muitas posses, e ele era um homem piedoso. Mas a Bíblia relata que Jó faliu. Jó fechou as portas. O comércio de Jó baixou as portas. Ele tinha tudo, mas ele perdeu tudo. A Bíblia diz que ele teve um momento que todas as coisas e tudo financeiro se perdeu. Nós temos visto preocupações com a vida financeira depois de mudanças de governo. Nós entramos no ano de 2023 ou terminamos 2022 com algumas expectativas de novo governo, expectativas de uma realização positiva, e de repente nós tivemos uma posição negativa. O que acontece? Muitos daqueles que acreditavam no governo, que colocou esse governo, estão decepcionados. Muitos estão preocupados, estão falidos, fechando suas portas, sem saber se deve investir, se deve comprar, se deve fazer negócio, se deve abrir um novo negócio. Tudo isso porque estão preocupados com o governo, estão preocupados com a posse financeira. Muitos têm as suas condições financeiras e guardaram suas reservas porque não sabem o que pode vir. Jó teve uma situação e teve um baque financeiro semelhante a muitos que tiveram quando nós tivemos o Covid. Muitos empresários faliram, muitos empresários se mataram, muitas pessoas perderam a paz porque perderam os seus dinheiros, perderam as suas posses e perderam a sua paz. Diferente do nosso amigo Jó. Jó era rico, tinha muita grana, mas ele foi à falência nessa hora. O Jó perdeu todo o seu dinheiro, ele quebrou. Mas, sendo essa uma das áreas vitais, temos outras áreas vitais. Nós vamos falar de 5, estou indo para a segunda. Mas temos outra área vital, que é a preservação da nossa vida. Nós passamos agora há pouco tempo sobre o Covid, e aí entramos numa guerra, num colapso de trabalho ou fica em casa. Você permanece trabalhando para manter as suas finanças, ou você fica em casa para manter a integridade física e a saúde da sua família? Nós entramos num colapso nesse momento. Uns trabalham, outros ficam em casa. Outros ficam em casa, mas aí não tem dinheiro. Outros vão trabalhar e aí traz doença para dentro de casa e coloca em risco a sua família. Nós entramos num colapso. E também, Jó também teve um colapso. Lá no versículo 13, diz que ele sofre um golpe. Ele sofre um golpe tremendo. No versículo 13 diz assim: certo dia, quando seus filhos e suas filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam passando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ora, imagine vocês, nós tivemos percas de muitos entes queridos, mas eu creio que na história nós não tivemos ninguém que enterrasse 10 filhos num dia só, que levasse 10 filhos para o cemitério numa única vez. Jó fez isso, Jó passou por isso. Jó enterrou todos os filhos, porque a Bíblia diz que todos morreram. Não foi um hoje, o outro amanhã, o outro daqui a um mês. Não. A Bíblia relata que todos morreram. Todos morreram. Agora imagine vocês, se uma das situações tão vital
a vida de Jó. Problema financeiro, agora o problema na saúde. E ele perde os seus filhos, ele perde a razão. Imagine Jó, após enterrar os seus filhos, começando o seu dia, começando uma sexta-feira, passando o seu luto. Hoje é uma quarta, quinta, sexta, sábado. Jó sai da sua cama e olha para tudo aquilo que ele tinha e não tem mais família, não tem mais seus filhos, não tem mais a sua herança, não tem mais com quem prosear, não tem mais com quem bater papo, não tem mais com quem trocar uma ideia, perguntar como é que estão os gatos, como é que estão as finanças, como é que estão os negócios. Perdeu a sua família, perdeu a sua base. Jó passou por isso. Além de tudo isso, golpe financeiro, morte dos filhos, ainda vem o terceiro golpe. Jó fica doente, ele fica enfermo, ele sofre feridas no seu corpo. Parece que está tudo mal, mas além de tudo, Jó ainda sofre outras intempéries na sua vida. Eu tenho dermatite atópica. Quando está muito quente, ou quando o grau emocional não está muito bom, aparecem umas coceiras nas curvas do corpo, no braço, nas axilas. Irmãos, vou falar para vocês, é um treco chato. Haja pomada. Tem dia que eu falo, tenho vontade de entrar dentro do tubo de pomada. Agora eu fico imaginando o Jó. Naquela época não tinha as pomadas que tem hoje. Naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Tomava um antialérgico, um remédio que diminuía as suas coceiras. Naquela época não tinha. Jó estava tão acabado. Jó estava na lona. As suas feridas eram tão grandes. As suas lepra era tão grande que ele começou a se raspar com o caco de dedo. Ele começou a se raspar as suas feridas para amenizar um pouco as bolhas, as dores. Ele começou a se raspar para que talvez aquilo amenizasse os seus problemas. De tão grande era insuportável a dor de Jó. Jó teve problema financeiro, a perda dos seus filhos, e agora Jó está extremamente doente. Ele não tem como curar as suas dores, ele não tem como curar as suas feridas, ele não tem como recompor a sua pele de tanta doença e de tanto que está coçando. Aí vem, neste momento, o quarto golpe. Jó tinha uma esposa, e a abençoada da esposa chega para Jó e diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Lá no capítulo 2, versículo 9, diz assim: então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Irmãos, eu acho que é por causa disso que muitos irmãos não se casam. Porque para ter uma megera dentro de casa, é melhor não ter uma mulher. É melhor ficar sozinho, né, Marcelo? A mulher falar para você: amaldiçoa teu Deus e morre, na hora que você mais está precisando de uma ajuda. Nós que somos casados, eu acho que na vida do pastor Chagalha não, porque ele nos aconselha bastante, talvez por isso não aconteça. Mas nós que somos casados, tem momentos das nossas vidas que nós precisamos do apoio da nossa esposa, né, Rodrigues? Sabe aquela hora que a gente faz alguma coisa errada, que a esposa fala: meu amor, eu sei que você errou, mas está tudo bem, não é? Prega, Luizinho, não é? Isso. E nesse momento, a gente espera esse abraço da nossa esposa. Mas tem gente que parece que elas não estão muito afim de nos abençoar desse jeito. E essa infeliz, essa mulher, a esposa de Jó, cometeu esse mesmo problema. Juventude, vocês que vão casar, fique esperto, viu, Fabrício? Vai orando para você não passar o que a gente passa. Vai orando, né? Vai orando. Para que no momento que você esteja com problemas, você receba um abraço. E eu creio que isso vai acontecer, porque eu conheço sua futura noiva, sua esposa. Ela é uma moça, eu sei que isso vai acontecer. Mas aqui Jó não teve essa oportunidade dessa orientação. Jó não tinha ninguém para dizer para ele: cuidado com essa mulher, porque o dia que você passar um problema, ela vai te abandonar. E foi o que aconteceu com Jó. A mulher disse: abandona esse teu Deus e morre. Tipo assim, cara, você não presta para mais nada.
você mantém a sua integridade num Deus que não te ajudou, não te abençoou, não te poupou, não te guardou, não te livrou dos problemas, e você permanece íntegro a esse Deus. Larga tudo e vai embora. Deixa esse Deus e morre. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de ter um momento das nossas dificuldades onde alguém tenha colocado o dedo nas nossas feridas. Na verdade, nós precisamos, e aqui na Conexão Resgate eu tenho certeza absoluta que nós temos mulheres ajudadoras, mulheres abençoadas, mulheres sábias, mulheres que dobram o seu joelho e dizem: vou orar por você, Geraldo, vou abençoar a sua vida. E assim que as esposas cuidam dos seus maridos, quando a gente comete alguma gafe, pouquíssimas, mas nós cometemos. E nós cremos que na Conexão Resgate é assim. Quando as contas estão cheias, vai tudo bem. Quando a família vai bem, está tudo bem. Agora, quando nós temos problema no nosso casamento, quando oscila as nossas vidas financeiras, quando oscila as nossas vidas sentimentais, quando oscila as nossas vidas com os nossos filhos, quando nós temos problemas diários, aí é que nós vemos quem tem a fé em Deus e a convicção no Deus poderoso. Quero lembrar a vocês que mesmo Jó tendo todos esses problemas, Deus não perdeu o controle da vida de Jó. Todas as coisas que Jó estava passando, Deus tinha o controle de todas as coisas. Deus formou, Deus criou, Deus deu e Deus tirou. Jó diz isso. E Jó tinha convicção de que esse era o Deus poderoso. Mas não acaba por aí. Nós temos um último tópico vital na vida de Jó. Jó ainda tinha sofrido vários golpes, mas um dos 5 golpes que Jó sofreu, um dos momentos vitais da vida de Jó, foi seus amigos. Quando estava tudo acabado, quando estava tudo perdido, Jó recebe então os seus amigos. E ele recebe seus amigos, e os seus amigos vieram consolar a Jó. Mas quando chegaram os seus amigos e viram Jó jogado num canto, se coçando com um caco de telha, Jó estava magro, irmãos. O cara era paquitão, porque o cara tinha dinheiro. Naquela época talvez ele não tinha uma academia, mas ele corria atrás das suas ovelhas, atrás dos porcos, dos seus gados. Então ele estava com o corpo sarado. Jó era malhadão, não era igual o nosso Luizinho. Não, Jó era outro nível. Mas quando ele teve as suas deficiências, os seus problemas, Jó definou. Jó emagreceu, ficou fraco, pequeno, pele e osso. E os seus amigos, quando vieram ver Jó, eles olharam para Jó encostado num canto, sentado, e ficaram com dó de Jó. E os seus amigos ficaram ali, sem expressar ou esboçar o sentimento. Sentaram, começaram a chorar com Jó, e não falaram nada. Passaram 7 dias e 7 noites ao lado de Jó. Depois desses 7 dias e 7 noites, que nada diziam, vem o sofrimento de Jó, que eles abrem a sua boca. Talvez era melhor eles terem ficado quietos. Era melhor ter ficado quietos. Tem hora que tem amigos nas nossas vidas que é melhor não aparecer. Tem horas que é melhor nós vermos os nossos amigos e falar para ele: fica aí, deixa eu me coçar sozinho. Deixa eu com a minha lepra, com as minhas bolhas, com as minhas feridas, e não vem não, eu sei que eu estou passando. Os seus amigos, depois de 7 dias, choraram com eles, compadeceram com eles, não abriram a boca. Após 7 dias, começaram a blasfemar contra a vida de Jó. Começaram a contar mentiras sobre Jó. Você deve ter roubado, por isso que está passando por isso. Mas como a sua prova é muito grande, você deve ter roubado dinheiro das viúvas. Por isso que você está passando por isso. Você deve ter feito alguma falcatrua, e por esse motivo você está sofrendo o que você está sofrendo. As pessoas olham para o nosso sofrimento, as pessoas olham para a nossa dor, as pessoas olham para os nossos problemas, e elas apontam o dedo nas nossas feridas e dizem assim: você cometeu algum pecado, por isso você está passando por isso. Quero dizer a você, nem tudo que você está vivendo é por motivo de pecado. Nem todas as dificuldades que você está vivendo é porque você pecou. Não.
Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que o nome do Senhor seja exaltado. É para que todos possam ver e conhecer que todas as coisas estão no controle do nosso Deus. Nada foge da mão dele, nada sai da mão dele, e todas as coisas ele tem o controle do ir e do vir. A doença chegou, está no controle dele. Você está com dificuldade, está no controle dele. Você está com um problema financeiro, está no controle dele. Nós estamos com um problema na família, está no controle dele. Nós estamos com problema com os nossos filhos, está no controle dele. Meu casamento não está bom, está no controle dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creiam nisso e tenham convicção. Mas esses amigos deixaram Jó bastante entristecido. E aí a questão é que eu e você, muitas vezes, olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para os momentos que nós estamos passando, seja financeiro, seja na saúde, seja na família, seja com os filhos, não importa qual é. Nós ficamos preocupados, vivendo as dificuldades, vivendo os problemas financeiros, vivendo os problemas familiares, problemas da empresa, falta de emprego, situações, doenças, seja ela qual for. Mas eu quero dizer que nesta hora é a nossa fé que vai fazer a diferença. É nesta hora que Deus quer ter um particular com você. Quando eu digo assim, eu tenho fé, vai tudo dar certo. Mas se minha vida está cheia de dinheiro, é fácil ter fé. Eu tenho fé, vai tudo correr bem. Minha família está bem, está tudo bem. É fácil ter fé. É fácil ter fé quando você está andando de carro zero. É fácil ter fé quando a sua empresa está galgando mais e mais espaço no mercado financeiro, você está conquistando mais e mais, comprando, montando filiais aqui e ali. É fácil ter fé. Agora, tem uma diferença de termos fé, de ouvir falar, e de viver de fé em fé. É quando tudo está mal, é quando tudo está bagunçado, é quando sua casa está desbadernada, sua vida está tremendamente bagunçado, suas finanças estão com problema, seu casamento está com problema, há uma doença na sua casa que não há cura, os médicos dizem, não tem cura. Aí eu quero ver o momento da sua fé. Aí é nessa hora que Deus diz assim, você tem medo de fé? Esse particular que você disse comigo, quando estava tudo bem, você é a mesma pessoa daquela época? Você é a mesma pessoa daquele momento que todas as coisas estão bem, e aí você tem fé, mas agora está totalmente desordenado, você perdeu finanças, você perdeu um ente querido, você perdeu uma situação na sua vida particular, você perdeu aqui os seus amigos, você perdeu os seus bens. Você permanece tendo fé? É nessa hora que o Deus nos chama para um particular, porque neste momento Ele quer mudar e aumentar a sua fé, porque quem aumenta a nossa fé é Deus. Se você não tem fé, peça a Ele. A Bíblia relata algumas situações de pessoas que pedem para que Deus dê a fé, porque a pessoa não tem fé, e você pode não ter uma fé suficiente para que algo na sua vida aconteça. Então você pode pedir a fé, você pode conversar com Deus. Deus, aumente a minha fé, ajude a ter mais fé, porque a situação está difícil. Não é o caso de Jó. O Jó permaneceu fiel a Deus. Ele abandonou, ele deixou que a sua esposa louca dissesse o que dissesse, que os seus amigos colocassem ele na parede, mas ele permaneceu fiel. Jó permaneceu íntegro diante de Deus. Jó permaneceu em fidelidade diante de Deus, porque ele tinha convicção do que Deus iria fazer por ele. Ele sabia e soube quem era o Deus que deu os bens para ele. A Bíblia diz que ele diz que Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós podemos, no momento de dificuldade das nossas vidas, agradecer a Deus? Meu filho, o Igor, nós estávamos indo para a fisioterapia, e um dia ele disse para mim assim: pai, eu fico triste quando as pessoas olham para mim e acham que eu estou acabado. As pessoas me olham com ar de dó, com ar de piedade. Coitado, um rapaz tão jovem, tão novo, numa cadeira de roda, tadinho. Ele disse: mal sabe as pessoas
que eu estou na melhor fase da minha vida. Eu tenho uma convicção plena de que se acontecer algo comigo hoje, eu irei para o céu. E quando eu estava me locomovendo, andando, indo e voltando para lá e para cá, eu não tinha noção se eu iria morar com Deus se algo acontecesse. Deus é tão misericordioso, Deus é tão tremendo, tão amoroso, tão bondoso, que Deus deu a oportunidade para ele se restabelecer em fé, se restabelecer em conhecimento, erguer as mãos e ter uma reconciliação com Deus. E hoje ele tem convicção plena que irá morar com Deus nos céus. Se nada acontecer na sua vida física, na sua vida interior, dentro da sua alma mudou, ele tem convicção de que Deus habita no seu coração. Nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa certeza, porque nós estamos preocupados com a nossa vida terrena, com as nossas situações, as nossas adversidades. Nós estamos preocupados com o plano de Deus para as nossas vidas aqui nesta terra. Óbvio que nós temos sim que ter momentos de alegria financeiros, momentos de comer do bom e do melhor, porque a Bíblia também nos dá essa convicção que viveremos e comeremos do bom e do melhor. Agora, será que eu só quero comer do bom e do melhor, mas não ter relacionamento com Deus? Será que Deus não vai precisar em algum momento das nossas vidas nos dar um puxão de orelha, nos dar uma alerta, nos dar um chacoalhão para que nós entendamos que Ele é Deus nas nossas vidas? E às vezes nós passamos tão pouco, nós passamos por tão poucas dificuldades, e nós já ficamos bravos e preocupados com Deus. E Jó passou por tudo isso. Jó passou por tantas situações na sua vida, e ele não abandonou a Deus. Jó permaneceu fiel. A questão é que nós precisamos entender que Cristo tem que viver dentro do meu e do seu coração. Você tem que ter uma convicção plena de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem o controle de todas as coisas na sua vida e na minha. Não importa as dificuldades, os problemas, não importa o que nós passamos, não importa o que nós vemos, não importa o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da vida financeira, Ele tem o controle do casamento, Ele tem o controle do relacionamento, Ele tem o controle na vida dos filhos, Ele tem o controle na vida da empresa, Ele tem o controle nos negócios, Ele tem o controle de todas as coisas, porque Ele é Deus soberano, Ele é o Deus fiel, Ele pode o que eu não posso, Ele pode o que você não pode, Ele faz o que nós não podemos fazer, Ele tem condição de mudar de um canto para o outro, de mudar de um cenário para o outro, mesmo que nós não consigamos entender ou enxergar. Ele tem o poder de todas as coisas, Ele tem o poder de todas as coisas. Satanás não pode tocar na minha nem na sua vida, se não for permissão de Deus. Não há problema nenhum, doença, problema, bati o carro, tive um problema. Nossa, Satanás está furioso, sim, ele vai permanecer furioso, mas ele não pode tocar na minha e na sua vida, se Deus não der liberdade para que ele faça. Não pense que foi só com Jó, é na minha e na sua vida, porque Deus é o Deus de todas as coisas, Ele é o Deus do poder, Ele é o Deus da criação. Basta uma palavra dele para que mude o cenário, basta uma palavra dele para que haja cura, basta uma palavra dele para que nós tenhamos condição de ter uma nova fase na nossa vida, basta uma palavra dele para que ele mude o cenário, basta uma palavra dele para que nós possamos entender que Ele é Deus na minha e na sua vida. Deus está neste lugar, Deus está falando comigo e com você, está dizendo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus é soberano, Deus não é pego de surpresa, Deus não está em apuros e nem com dificuldades com o seu problema. Nossa, mas eu estou passando por um problema, pastor, como é que está a minha vida? Está tudo bem, Deus não passa a noite sem dormir por causa do seu problema e do meu. Deus não acorda pela manhã dizendo, preciso tomar um dipirona, porque estou preocupado com o problema do Rodrigues. Estou preocupado aqui com a pastora Lili está com um problema e eu não. Deus não se preocupa porque Ele é soberano. Deus não se preocupa porque Ele tem um controle. Deus tem o controle de todas as coisas.
Deus tem o controle da minha vida e da sua. Ele pode mudar, Ele pode fazer. Ele é o Deus de todas as coisas. Creiam, creiam, creiam. Deus pode mudar o cenário. Deus pode trazer uma resposta nesta noite. Deus pode colocar na sua conta bancária dinheiro que você nunca viu. Deus pode abrir porta de emprego. Deus pode curar a enfermidade que você imagina ou que os médicos dizem que não tem mais solução. Ele é o Deus, Ele é o médico dos médicos, o dono do dinheiro, o dono do ouro, o dono da prata. Deus é o Deus soberano nos céus e na terra. Creia e confia. Creia e confia. Lá no capítulo 42 de Jó, ele termina a sua trajetória dizendo algo extraordinário. Lá no 42 ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Será que você tem essa convicção e essa fé e essa certeza que tudo Deus pode? Será que você pode ter a convicção plena de que Deus tem o poder de todas as coisas? Será que você tem a condição, a consciência? Será que você consegue entender a grandeza de Deus, que todas as coisas não saem do controle dele? Ele tem o poder de todas as coisas. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Quero dizer a você que o que está escrito para a sua vida, o que Deus projetou para a sua casa, o que Deus projetou para a sua família, o que Deus projetou para a sua história, o que Deus projetou para o seu lar, o que Deus projetou para o seu trabalho, o que Deus projetou para o seu casamento, o que Deus projetou para os seus filhos, não será impedido, porque todas as coisas estão no controle da mão dele. O que Deus projetou para aquela doença que está na sua família, que está na sua casa, nada saiu do controle dele. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Deus manda te dizer nesta noite: todos os propósitos, todos os sonhos, as promessas, tudo que Ele prometeu, que Ele disse que faria, Ele vai fazer. Ele é Deus, Ele pode e Ele tem o poder de todas as coisas. Creiam e tenham convicção que Ele irá fazer em suas vidas. Amém? Creiam, creiam, creiam com convicção. Deus instituiu a vida financeira, Deus instituiu os filhos, Deus instituiu a saúde, Deus instituiu a amizade de Jó. A Bíblia relata no final do texto, no final da história, que Deus deu para ele mais 10 filhos, que Deus deu para ele riquezas muito mais do que ele tinha. Deus deu para ele amigos que ele perdeu no meio da trajetória. Deus deu para ele muita saúde, porque a Bíblia também relata que ele viu os filhos dos seus filhos, então ele teve tempo de sobra para curtir os seus netos. Quero dizer para você, não importa o que você está vivendo no dia de hoje, não importa o que você está vivendo no agora, o Deus de poder, o Deus de vitória, o Deus que prometeu, Ele vai te dar longo tempo de vida, Ele vai te dar em abundância financeira, Ele vai te dar em abundância na saúde, Ele vai te dar em abundância no seu casamento, no seu relacionamento. Pastor, mas minha família não serve a Cristo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Eles virão, porque Deus é o Deus de promessa. Deus não se esquece do que Ele promete. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. Mas Ele irá fazer acontecer na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Todas as coisas estão no controle dEle. Não importa que Satanás está rodeando ao nosso redor. Não importa que ele tenta nos tragar. Deus tem as coisas na sua mão. Ele tem o controle das suas mãos. Ele irá fazer porque Ele prometeu. Ele disse que irá fazer. Ele disse que irá salvar. Ele disse que irá restituir. Ele disse que você teria vida em abundância, saúde, vida financeira. Ele irá fazer. Fique de pé. Fique de pé. Deus irá fazer. Deus irá fazer porque Ele é Deus. Deus não brinca de ser homem. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é a intenção do seu coração. Eu não sei onde está o problema. Eu não sei onde está a dúvida.
Eu não sei onde está a preocupação, mas o mesmo Deus que restituiu a vida de Jó, o mesmo Deus que manteve a vida de Jó na integridade, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus que quer restituir a sua vida. Nós estamos numa guarda power, nós estamos numa guarda de milagres, nós estamos numa guarda profética, nós estamos aqui para realizar aquilo que Deus colocou em nossos corações. A palavra hoje, nesta noite, para o meu e para o seu coração: não se preocupe, Ele vai fazer. Não tenha medo, porque Ele vai fazer. Não tenha dúvida, porque Ele vai fazer. Não tenha nenhum sentimento de preocupação, porque Ele vai fazer. Mantenha a sua vida em fé, mantenha a sua vida em oração, mantenha a sua vida em certeza, mantenha a convicção em Deus, porque Ele irá fazer, porque Ele é Deus. Eu quero orar por você. Eu não sei qual o problema, a situação, a adversidade que passa na sua vida. Eu não sei qual o problema, a preocupação que passa na sua vida. Pastor, mas você não sabe do problema que eu estou vivendo. Eu não preciso saber, o Deus que está aqui sabe. Eu não preciso adivinhar o que você está passando. Uma coisa eu sei, que o mesmo Deus que trouxe a vida de Jó, a integridade da sua saúde, a integridade que restituiu sua vida financeira, é o mesmo que está aqui nesta noite. Ele quer restituir a sua casa, Ele quer restituir a sua vida, Ele quer restituir a sua família, Ele quer restituir a sua saúde. Deus quer fazer em sua vida aquilo que nós não temos condição de fazer. Ele faz o impossível, as promessas dele irá se cumprir em sua vida. Quem quer receber a oração nessa noite? Quem quer receber a oração nessa noite? Vem aqui para nós orarmos com você. Vem aqui que nós vamos orar. Se a palavra entrou no seu coração, se você entendeu o que foi dito nesta noite, vem aqui para nós orarmos com você. Deus vai fazer milagre na sua vida. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai restituir o que está perdido. Ele vai trazer aquilo que Ele já te prometeu. Ele vai abrir as portas. O mar vai se abrir. O exército ficará para trás. Você passará em um lugar seco. E o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será exaltado na sua vida. Creia. A palavra de Deus esta noite é: vou restituir. Vou restituir. Vou restituir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus bendito e poderoso, a tua palavra foi pregada. Senhor, quando nós lemos o texto de Jó, quando nós lemos o livro de Jó, nós ficamos com o nosso coração quebrantado, nós ficamos com a nossa alma esmiuçada, mas nós cremos com o Deus do teu poder. Oh, nós confiamos na tua palavra, nós confiamos na tua grandeza, nós confiamos que tu podes fazer aquilo que nós não podemos. Bem sei que tudo podes fazer aquilo que nós não podemos. Nós temos convicção de que tu irás abrir porta onde não tem porta. Tu irás segurar aquele leito no hospital, trazer a cura. Senhor, tu és o Deus que traz a cura ao doente, que traz a restituição ao cansado, à situação financeira. Tu traz a restituição. Oh, Pai, nós cremos nesta noite. Nós confiamos nesta noite. Nós não estamos aqui para brincar de ser cristãos. Nós estamos aqui porque nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos que tu trouxeste sobre nós a promessa soberana e verdadeira. Oh, Deus, abre a porta. Quebra, Senhor, as barreiras dos corações. Senhor, sabe os esposos, a esposa que ainda não servem a ti. Oh, Deus, vai lá e toca o Espírito Santo. Espírito Santo, vai lá e toca os corações. Nós queremos ver verdadeiramente as famílias servindo a ti, as famílias completas, as famílias restituídas, os filhos servindo a ti, os filhos na tua casa, o marido com a esposa, a esposa com o marido, e as promessas do Senhor não serão frustradas em nossa vida. As promessas do Senhor não deixarão de ser cumpridas. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua palavra, nós cremos que tu irás fazer aquilo que nós não podemos. Bem sabemos que tu podes fazer, que tu és o Deus de milagres, tu és o Deus de milagres, tu és o Deus de milagres, tu és o Deus que restitui, tu és o Deus que restitui, tu és o Deus
obrigado, Pai, por essa palavra. Que a nossa fé seja aumentada nesta noite. Que a nossa fé seja crescida nesta noite. Que a nossa fé seja tão pequena, mas tão grande, como o Senhor mostrada. E nós possamos viver a verdade de fé em fé. Que nós possamos viver contigo, caminhando em propósito, e as tuas promessas serão cumpridas em nossa vida. Pai, nós agradecemos a Ti. Pai, nós agradecemos a Ti. Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Pai, nós agradecemos pelas bênçãos do Senhor. Que haja mudança, que haja mudança, que haja mudança nos corações, que haja renovo nos corações, que haja renovo nas vidas, que haja saúde, que haja cura espiritual, que haja cura física. Vá no hospital, visita aquelas famílias que estão doentes, aquela pessoa que está naquele leito de hospital. Entra, Senhor, e faça a mudança. Traga a saúde, estabeleça a saúde, estabeleça a saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, nós agradecemos a Ti, Senhor, esta noite. Nós louvamos a Ti, Senhor, por este tempo de adoração, por este tempo de louvor, por este tempo de graça, por este tempo de conhecimento na Tua presença. Ó Deus, toca no coração.